pergunte pela paz de Jerusalém. Prospere aquele que te ama. Essa é a interpretação ao pé da letra do hebraico do que diz o Salmo 122, versículo 6, que nós temos falado muito aqui essa semana, nas últimas semanas, sobre Jerusalém. E esse, essa é a interpretação do hebraico original do que seria aquela pessoa que se preocupa extremamente com o que acontece dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Nós temos falado a respeito dessa questão de Israel e o que vem acontecendo, vem nos chamar a atenção sobre esse versículo que pede, na maioria das traduções que nós temos, para que nós oremos pela paz de Jerusalém. Mas, se você for ver ao pé da letra, pergunte pela paz de Jerusalém. Como nós fazemos quando encontramos um amigo, uma amiga, alguém muito conhecido, alguém que você não vê algum dia ou algum tempo, a primeira coisa que você faz é você perguntar se está tudo bem com a pessoa, e a pessoa obviamente vai te responder se está bem ou se está mal. Mas dentro de um contexto bíblico, o que nós vemos Deus falando a respeito de Jerusalém é isso: pergunte pela paz de Jerusalém. Prospere aquele que ama, que se preocupa por ele. E Jeremias repete isso também, falando sobre perguntar pela paz de Jerusalém. E nós vemos nesse dia, não sei se vocês notaram, que o Netanyahu ele fez um discurso há uns 11 dias atrás na ONU, e eu vou estar frisando um ponto interessante que teve nesse discurso do Netanyahu para poder justificar essa questão toda que vem acontecendo em Israel e que vem acontecendo no dia de hoje ou no dia de ontem para hoje. Então, para poder situar a gente nessa questão de Israel, do que vem acontecendo, a faixa de Gaza é um local dominado pelos palestinos, a gente sabe muito bem disso, uma área que era conhecida de Israel desde os tempos bíblicos, dominada pelos filisteus, no qual eles tinham as áreas ali de Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrom, que eram esses territórios principais dos filisteus. A faixa de Gaza, hoje, ela é dominada pelos palestinos, que nós poderíamos entender hoje como os filisteus também, né, nesse sentido de guerra contra Israel. E o dia, que foi o dia de ontem, o dia de ontem é o dia 7 de Tishrei, do 7º mês bíblico, que situa a gente, dentro da palavra de Deus, no que nós chamamos do panorama profético da festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos, ela é celebrada por 7 dias, e ontem justamente foi o final dessa festa, que é a festa de tabernáculos, né? O final dela. E com o final da festa de tabernáculos, os judeus, né, eles começam um dia, que foi o dia de ontem, o dia de Shabat, que é o dia que começa ao pôr do sol para eles, esse Shabat de descanso e também celebração do Simchat Torá, né? O Simchat Torá é o dia, o último dia da festa de tabernáculo, na qual eles fazem um dia de descanso, de regozijo, né? E que era feita também a leitura, é feita a leitura é, da, do, do último dia de leitura do ciclo anual que eles fazem da leitura da Torá. Que tem um ciclo anual que os judeus seguem, que são as paraxás, que são lidas do 7º mês bíblico até o outro 7º mês bíblico. Entendeu? E isso se finda com a festa de Sucote, que é tabernáculo, que é o último dia, que é esse último dia. Então, por conta desse dia, né, eles têm uma posição, um posicionamento de descanso nesse dia de Shabat, né? Os israelitas, eles não cessam no seu trabalho. Por volta de umas 4 horas da tarde você não encontra mais nada aberto em Israel, e a maioria das pessoas deixa de trabalhar nesse dia
para estar justamente com a família ali, comemorando um dia de Shabat, mas um dia de descanso, no qual eles procuram se desconectar de tudo quanto é tipo de informação externa, principalmente algumas pessoas de celular, e também isso não é diferente com relação ao exército de Israel. A maior parte do exército de Israel, provavelmente, eles se desconectam, né, de celular, dessas coisas, e não ficam tão antenados, né, se eles não estiverem em guerra, não ficam tão antenados no celular e olhando informações, como a maioria das pessoas do Ocidente, como nós ficamos aqui o tempo todo. Mas é um dia realmente separado em que eles estão focados ali em outras coisas, né? Aqueles que buscam a Torá na Torá e outros em outras coisas, descanso, família, etc. Então, o que acontece? Para a gente se situar na palavra de Deus, esse dia, que é o último dia de tabernáculos, da festa de tabernáculos, você vai encontrar lá no livro de Primeira Reis, desculpa, Primeira Reis, no versículo 8, versículo 66, 8:66, Segunda Reis, você vai ver que é um dia semelhante ao dia de hoje, né? O livro de Neemias também, no capítulo 8, verso 18, também é um dia semelhante ao dia de hoje, que seria o findar da festa de tabernáculos. E você vai ver no Novo Testamento Jesus falando a respeito da festa de tabernáculos também, no capítulo 7, no versículo 37, que chegou no dia da festa, no último dia da festa, que é esse dia, que seria o oitavo dia, ou no findar do sétimo dia da festa, né? Jesus, ele entrou lá e falou para eles, né, que aquele que tivesse sede, que viesse a ele e bebesse das águas. Então é assim que você vê esses dias dentro do contexto bíblico, do que está acontecendo. O que nós temos visto acontecer com Israel de ontem para hoje foi justamente uma oportunidade em que os, os palestinos encontraram de, mais uma vez, tentar abater Israel. Dentro de um contexto histórico, desde 1967, da Guerra dos Seis Dias, até 1973, em que Israel passou a ter a dominação ali daquele território palestino, né? Israel dominou. Foi dividido em 48, né? Houve aquela divisão de alguns territórios judeus, alguns territórios palestinos. Quando chega em 66, a guerra dos Seis Dias, Israel conquista essas terras dos palestinos, o que desencadeia também, em 1973, a guerra que a gente chama da Guerra do Yom Kippur, que foi a Guerra de Yom Kippur do Egito e Síria contra Israel também, desencadeou essa guerra, né? Mas Israel já passou a ter completo domínio ali sobre essa área e passou a ser uma discussão ferrenha durante anos com os palestinos, se eles tinham direito ou não, se era deles ou não, Israel também, Israel dominando sobre essa parte, sobre esse território. Quando chega em 2005, por pressão internacional, pressão da ONU, e Israel pega e devolve essas terras, parte dessas terras, para os palestinos, né, que foi o acordo feito lá em 2005, e eles devolvem essas terras para os palestinos. Só que quando Israel devolve essas terras para os palestinos, eles não devolvem assim, sem se precaver, entre aspas, né? Israel colocou ali, que vocês podem ver hoje no noticiário, nas imagens, aquelas cercas, aqueles muros em volta para que Israel tivesse um controle, né? Eles devolveram a terra, mas o exército de Israel tinha certo controle sobre essas posições que existem ali, essas posições na faixa de Gaza. Por isso que vocês veem aqueles muros, vocês veem aquelas cercas, né? Aquilo tudo ali é para impedir o avanço dos palestinos para cá, para que eles não façam aliança e possam ter dominação no território de Israel. Israel devolveu as terras, devolveu, mas esses muros e essas secas colocam limite entre entre o povo palestino e o povo de Israel. E principalmente, né, colocam um limite ali para que não haja essa dominação do Hamas, do Hezbollah e de outros de outras células terroristas que tem daquele lado ali. Então Israel devolve as terras, mas ele tem um certo controle,
Só que o que aconteceu de ontem para hoje, né? Quem está lá no canal do Telegram das Forças de Defesa de Israel viu que por volta das meia-noite e 35 começou a soar as sirenes lá em Gush Dan, que é um território perto de Israel, e começou a tocar as sirenes porque os terroristas já estavam em atuação, eles transpassaram pelo lado sul, né, de Israel, eles romperam essas cercas, cortaram as cercas, começaram a invadir durante a noite. Você vê, no iniciozinho do pôr do sol, do Shabat, eles já deviam estar nessa atuação de invasão. Eles começaram a invadir, cortar as cercas, e aí passar para o lado de Israel, para o lado de cá, né, e se infiltrando no meio das pessoas e até que começasse efetivamente o ataque deles. Então, quem está lá no canal do Telegram das Forças de Israel e Defesa de Israel, que é um canal oficial, começaram a se soar essas sirenes e começaram os ataques de mísseis deles contra Israel. Justamente no momento oportuno de Shabat, no momento oportuno para eles, né? Oportuno para eles, em que está terminando a festa de tabernáculos, né? Que está começando um Shabat, eles se infiltram no meio de Israel, porque Israel está com a guarda baixa, então eles se infiltram, porque Israel não esperava esse tipo de ataque, né? Não esperava isso. Então eles se infiltram ali e começa o que nós estamos vendo hoje acontecendo. De ontem para hoje, esses ataques, agora chegam à noite a informação do, do site de Jerusalém Post, está dando 1.500 feridos, mais de 250 mortos. Então, os palestinos aproveitaram essa oportunidade para que pudessem pegar Israel de surpresa. E o interessante é a gente notar nesse contexto todo dessa guerra é que desde 1973 até o dia de hoje, da guerra de Yom Kippur, que teve em 1973 até o dia de hoje, são exatos 50 anos. Exatos 50 anos para que houvesse um novo evento desse, um evento, vamos dizer assim, catastrófico, né, que envolve pessoas feridas e guerra, né, e a gente vê essas coisas e percebe que essas coisas não são coincidências. A gente percebe uma ação do inimigo de forma estratégica para poder abater Israel, 50 anos após a guerra de Yom Kippur, que aconteceu também no dia 6 de outubro de 1973, e a gente vê esse cenário. Agora, o que vocês talvez não tenham notado, o que você não tenha notado, se você não assistiu o discurso do Netanyahu há uns 11 dias atrás na ONU, quando eu assisti aquele discurso do Netanyahu, eu fiquei me imaginando, fiquei pensando o seguinte: como é que ele vai fazer isso acontecer agora? Eu não vejo, tô falando não sei, você que está me ouvindo, qual a sua visão profética a respeito disso, mas eu não via isso ainda dentro de um contexto profético da última semana de Daniel. Porém, né, com os eventos que aconteceram ontem, eu fui olhar novamente, rever novamente o discurso do Netanyahu na ONU, e você percebe claramente que o que desencadeou todas essas coisas que estão acontecendo agora é justamente o discurso que o Netanyahu fez na ONU. E aí, se você observar com detalhes, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo dos palestinos? O objetivo dos palestinos é não permitir, impedir que Israel avance território na faixa de Gaza. Esse é o objetivo do Hamas, da autoridade palestina, do Mahmoud Abbas. Ele não quer perder território para Israel. Esse é o objetivo deles. A determinação deles é essa: impedir que Israel tenha dominação sobre o território deles. E o que foi o discurso do Netanyahu na ONU? Foi justamente a oposição a isso. O Netanyahu, se você perceber no discurso do Netanyahu, ele fez um discurso totalmente unilateral. Ou seja, ele vendo só o lado dele. É isso que eu quero dizer. Ele viu só o lado dele. Claro, né? Que ele vai ver só o lado dele.
Agora, como que você vê o outro lado, né? Se você tiver do outro lado, se tivesse do outro lado palestino, os palestinos vendo o discurso de Netanyahu, você percebe que o discurso dele é totalmente unilateral em prol de Israel, que não existe nenhum acordo feito feito com os palestinos sobre essa dominação que ele fala no discurso dele. Se vocês perceberem, lá no minuto 11, no minuto 11, o Netanyahu ele fala sobre paz no discurso dele, no qual ele vai derrubar toda e qualquer barreira que impeça ele de concluir essa paz que ele tanto fala ali, entendeu? Ao mesmo tempo que ele fala de paz, ele, ele veladamente ele ataca os outros países que são oposição, no caso, os palestinos. Lá no minuto 11 que eu estou falando, né, na tradução do canal Cultura Israel, né, que é a menina traz, a interpretação dela, da fala do Netanyahu, você vai perceber no minuto 11 lá, que ele traça, ele pega um piloto vermelho, ele traça uma linha totalmente em direção à faixa de Gaza, dizendo que ele vai conseguir essa paz. Ele vai conseguir essa paz. E ele vai derrubar toda e qualquer barreira. É um discurso velado. Ele vai derrubar toda e qualquer barreira que impeça essa paz que ele quer ter com os outros países, que vai fazer essa ligação da Ásia com a Europa para poder o negócio, o comércio se expandir, né? Então, assim, o que que acontece? Se você está do outro lado, né, se você pensar no lado dos palestinos, por exemplo, e eu não sou pró-palestino, pelo amor de Deus, tá? Meu discurso, eu só estou mostrando para você que a justificativa que existe para essa ação dos palestinos agora é justamente o discurso de Netanyahu, né? Que justamente quando ele traz esse discurso na ONU, não existe nenhum acordo entre palestinos e judeus para que isso aconteça, né? Para que essas coisas aconteçam. Né? E o tempo de ação dos palestinos não demorou muito. Não demorou muito. Não tem nem 2 semanas que esse discurso foi feito. E os palestinos já agiram trazendo essa oposição a esse discurso dele lá na ONU. E aí a gente vê o que nós vemos acontecendo de ontem para hoje é justamente uma resposta dos palestinos a essa intenção de Netanyahu de paz com os outros países árabes. Isso aconteceu com alguns pequenos países dos Emirados Árabes no tempo do governo de Trump, aconteceu. Mas a verdade é que os palestinos eles não querem esse tipo de acordo. Eles não querem, isso é claro para eles. Isso é claro. Então, é, ali tem o próprio post do Jerusalém Post, ele relata que dezenas de veículos pegaram fogo na cidade, muitas partes de Ascalon e arredores ficaram sem eletricidade justamente por causa desses ataques. Israel foi pego desprevenido, pego de surpresa pelos palestinos nesse sentido, mas mesmo assim não deixaram de dar a sua resposta em mísseis, né? Eles postaram os vídeos de alguns mísseis que alcançaram algumas cidades, alcançaram os locais de onde saem os mísseis dos palestinos. Né? E você vê a precisão dos mísseis de Israel, é coisa impressionante, é coisa impressionante. Né? Eles são muito preciso, é muito preciso. Então, o que a gente tem visto, o que temos visto o que está acontecendo agora, nesse momento, né, é que a gente precisa realmente orar pela paz de Jerusalém, saber o que está acontecendo, né, entender os fatos, né, e que isso não trata, né, os ataques que são feitos deles, isso não sei se a maioria sabe, mas eles montam as bases dos palestinos é montado embaixo de escolas, de hospitais, de casas comuns. Não por isso que aparecem vídeos aí de
de mídias sociais falando que Israel está atacando casas de pessoas comuns, está atacando escolas, hospitais, porque justamente os palestinos montam as bases deles embaixo das casas, embaixo de hospitais e de casas comuns de pessoas. Então Israel vai lá de forma precisa com seus mísseis em cima desses locais e atacam. Tá? E a mídia fala o quê? Que Israel está atacando civis palestinos e está matando civis palestinos. Só que não, são bases que são montadas dos palestinos em lugares de pessoas comuns, pessoas que estão em escolas, estudando, em hospitais, mas eles montam as suas bases internas ali, no subsolo. E dali eles lançam seus mísseis. Aí você vê como é que eles fazem, né? Como é que são essa estratégia deles, né? Que eles fazem. Aí que você começa a ver, né? Aí hoje já teve até o Twitter do nosso ilustríssimo presidente falando, falando a respeito, condenando os ataques e mais uma vez com um tom de favorecimento ao Estado palestino. Se ele morasse lá, com certeza ele seria pró-palestino. Isso sem sombra de dúvida pelo discurso dele. Né? Ele sempre com esse teor em favor do terrorismo deles. Tudo por causa do favorecimento comercial que o Brasil tem em algumas partes dos árabes. Então, ao você ver, começam a ver postagens de pessoas falando: ah, isso já é Gog e Magog, ah, isso já é a guerra de Armagedon. Você já tem me ouvido falar a respeito disso aqui várias vezes, né? E provavelmente as pessoas que falam isso e fazem essas montagens de vídeo, eu acredito que elas ainda não passaram para o Apocalipse 20, versículo 7 e 8, que fala que após o milênio, né, que a gente vai ter o ajuntamento de Gog e Magog para a guerra, para a batalha, que é a batalha de Gog e Magog, que fala Ezequiel 38 e 39. Que na verdade nem vai haver uma batalha, porque o Senhor disse que ele vai, com fogo do céu, ele vai consumir os seus inimigos. Então a gente não pode nem considerar isso uma batalha. Né? Igual aconteceu, se não me engano, no 2 Reis 20, com a batalha de Josafá. Então, o que nós vemos acontecendo é justamente um aproveitamento dos palestinos, que Israel está descansando num momento de Shabat deles, num momento de celebração, eles se aproveitam para poder atacar. É sempre assim, o inimigo ele é desleal, a verdade é essa. O inimigo ele é desleal, aproveita que você está com a guarda baixa para poder te atacar. Por que eles não atacaram Israel durante a semana? Que está todo mundo aposto. Ele não vai fazer isso. Entendeu? Mas os palestinos eles são assim. Entendeu? Eles são assim. A intenção deles é essa. É derrubar Israel a qualquer custo e impedir que Israel tenha total dominação sobre o território deles. Né? E o discurso unilateral que o Netanyahu faz na ONU, com certeza não soou bem aos ouvidos de ninguém do Hamas, de qualquer outro lugar dos árabes. Com certeza o Mahmoud Abbas ele não gostou do discurso também, não vai gostar mesmo, né? Porque Jerusalém ela é a capital espiritual e, e civil de Israel, quer queira as pessoas entendam isso ou não, né? Então esse é o cenário que a gente vê acontecendo. Então quando eu vi o discurso do Netanyahu falando sobre paz, e eu olhei e falei assim, dentro desse contexto não tem a Igreja Católica, não tem a figura do Papa, então não tem um cenário estritamente escatológico nisso. Não, eu não vejo um cenário estritamente escatológico. Porque dentro de um cenário estritamente escatológico, o que, que nós veríamos? O que, que nós veríamos segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz? A gente vai ver o quê? A gente vai ver um acordo de paz, no qual a gente vai ter a reconstrução do terceiro templo, a gente vai ter vai ter Domo da Rocha, que é o lugar onde foi o sacrifício de Abraão, que é o lugar ali da cúpula, a hoje, né? A gente vai ter a reconstrução ali do templo,
A gente vai ter a divisão ali para que os judeus, os muçulmanos e os cristãos possam adorar no mesmo lugar, a colocação dos utensílios. Isso se chama a última semana de Daniel. Se nós não vermos esse tipo de contexto dentro do acordo de paz, no qual a figura do anticristo, que a gente fala que é o dragão, e a figura da Igreja Católica que está, ou do Papa, que está dentro desse contexto, segundo Apocalipse 17, Apocalipse 12, Apocalipse 13, né? Se a gente não vê essas figuras dentro desse contexto, né, a gente não vai ter um cenário escatológico dos últimos 7 anos, do que fala Daniel. Todo escatologista concorda que existe uma última semana de Daniel. Toda pessoa que estuda escatologia sabe disso, que existe uma última semana de Daniel para se cumprir. Correto? Perfeito. Se existe uma última semana de Daniel para se cumprir, a gente precisa ver esses eventos escatológicos, que a maioria dos escatologistas concordam, em que a Igreja Católica vai estar envolvida. De que vai haver um dragão, de que vai haver uma besta do mar, que vai haver uma besta da terra, que é o falso profeta, que são as mesmas pessoas. A besta da terra e o falso profeta são a mesma pessoa, tá? Se você ler Apocalipse direito, você vai perceber que a besta da terra e o falso profeta são as mesmas pessoas, não são pessoas diferentes, tá? Então você tem a trindade satânica, dragão, besta do mar e o falso profeta, que é a besta da terra, a mesma pessoa. Isso está lá em Apocalipse 20, tá? Então, a gente vai ver esse cenário escatológico, né? E a gente tem falado muito aqui a respeito, e eu postei aqui para vocês, a respeito daquele artigo do Dave Hunt, que ele fala justamente a respeito disso. Se existe um cenário escatológico da última semana de Daniel, no qual a gente tem cronometrado todos os dias até a vinda do Senhor, né? 1260 dias, mais 1260 dias, mais 75 dias, que vai dar um total de 1335 dias, que fala Daniel 12, que é o dia da vinda de Cristo, que fala lá, que ele diz assim: bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias, que é o dia da vinda de Cristo. Perfeito? Se a gente tem esses cálculos cronometrados, que todo escatologista que estuda escatologia concorda com isso, né, desses cálculos, né, você justamente tem um tempo cronometrado da vinda de Cristo. Então, se por acaso a gente vê esses eventos escatológicos acontecendo, do acordo de paz, reconstrução do templo acontecendo ali, naquele local, né, o Papa envolvido nisso, nesse acordo, né, ele ali, que vai ser o intermediador desse acordo entre eles, ele é a figura que vai estar ali no meio. Isso é o que a Bíblia mostra pra gente, que ele vai ser a figura que vai estar ali, dentro desse contexto, que ele é a besta do mar. É a besta do mar, no qual todas as nações da terra, todos os reis da terra vão ali beijar a mão dele. Isso não tem escatologista que não concorde com isso, que é desse jeito, né? E a Igreja Católica com uma mulher, uma prostituta, que fala Apocalipse. Então, se a gente não vê esse contexto acontecendo, a gente não tem um cenário escatológico. Não tem. Entendeu? Ele pode falar de paz o quanto ele quiser, Netanyahu pode falar de paz, o Trump pode falar de paz, né? O outro genro dele lá também pode falar de paz. Então, mas se a gente não tiver esse cenário do dragão, da besta do mar e do falso profeta, a gente dificilmente vai ter um cenário da última semana de Daniel. Então é isso que a gente consegue visionar e que a gente vai vendo, né? Porque o discurso do Netanyahu ele trouxe praticamente é como se abrisse portas da esperança para que as coisas se resolvessem no Oriente Médio. Mas as coisas não são tão simples assim. Não são tão simples porque aquele local ali, da cúpula da rocha, né, o local de Jerusalém ali, que é disputado por essas três, vamos dizer assim, religiões, cristãos, muçulmanos e os judeus, e os palestinos,
Não tem condição disso ser resolvido de uma forma tão fácil assim, tá? Então, tem muita coisa para acontecer, muita coisa, a gente já está vendo muita coisa acontecendo, é claro, né, que caminha para isso, mas dentro de um contexto bíblico, escatológico, do tempo do fim, o que você vê o Papa fazendo agora? O Papa está discutindo, né, esse Papa progressista, está discutindo, será que a mulher deve ser sacerdote ou não? Será que a gente deve aceitar o casamento gay ou não? Entendeu? Já está ponderando essas coisas. Por que ele pondera essas coisas? Porque é o espírito desse século. É o espírito desse século. A aceitação de todas essas coisas. Entendeu? Que vai contra justamente a palavra de Deus. Entendeu? Vai contra. Mas enquanto ele não estiver dentro desse, se movendo para que esse acordo aconteça ali, para que essa resolução dessa paz aconteça, a gente não tem um cenário escatológico. E se acontecer, agora vamos para o arrebatamento, se acontecer de a gente ver essas coisas acontecendo, é que justamente, né, o arrebatamento não aconteceu e a gente pode contar os dias e a gente já vai saber quando Jesus irá voltar. E é justamente isso que o David Hunt fala, né, que se não existe arrebatamento, se não existe arrebatamento, qual é a razão de Jesus, em todas as suas parábolas, discursos, Jesus falar sobre manter a vigilância e tomar cuidado com o ladrão? Né? Que ele pode vir a qualquer hora e a hora que você não sabe. Né? A vinda de Cristo pode se dar dessa maneira. Por que ele fala isso? Que Jesus fala, tem esses discursos? Porque justamente a gente não sabe exatamente quando vai acontecer o arrebatamento. Porque a vinda dele, após os 7 anos, a última semana de Daniel, isso está cronometrado. Está cronometrado. E quem ficar, se não houver arrebatamento, quem ficar vai saber exatamente quando Cristo vai voltar. Quando que Cristo vai voltar? 1335 dias. Daniel 12. Bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias. Que é 1290, primeira metade, de 42 meses, mais 1260, mais 1260, 7 anos. Mais 75 dias, que vai dar justamente o último dia da vinda de Cristo, que é 1335 dias, que fala Daniel. Esse é o calendário cronometrado que Deus dá na sua palavra para a sua vinda, após essa última semana de Daniel, dos eventos escatológicos. Entendeu? Quem ficar vai ver e vai saber o tempo exato da vinda de Cristo. Então esse é o cenário que a gente tem, né? Essa briga interminável que acontece no Oriente Médio é justamente por conta de uma pessoa. Primeiro, que é Cristo, e segundo, que é a cidade escolhida, Jerusalém. Ponto. Qual que é a nossa posição nisso tudo? É perguntar pela paz de Jerusalém. Como você está, Jerusalém? O que está acontecendo nos seus muros? Nos preocupar e orar. Que a interpretação é boa de ore pela paz de Jerusalém. Mas perguntar e se preocupar também é muito bom. Que você possa ser abençoado nesse dia. Em nome de Jesus, continue orando pela paz de Jerusalém.